Então, fala galera, como eu tinha prometido no último vídeo do Pet Note, que nem faz tanto tempo assim, eu ia trazer um comparativo dos itens, tá? Então aqui pra vocês. Eu acabei movendo eles pra uma planilha. Eu tinha colocado todos os stats, mas eu achei que poderia ser um pouco confuso, dar uma preguiça. Mas basicamente, todos vão aumentar um pouquinho os stats, tá? Então não é uma quantidade muito grande, então a gente vai falar das diferenças, tá? Então, primeiro aqui, falando da borboleta, o Glimmering, certo? A gente olha o 72, ele tem o quê? Para cada 10 combos, eu ganho skill damage e ataque básico até 8 stacks, daria 8% de cada. No evoluído, ele não dá o stack, ele já dá direto o valor final. Então a ideia é que não precisa ficar estacando, certo? Tem uma questão de cooldown aqui que antes não tinha, né? Mas meio que parece equivalente e aumenta uns 2%. No peito, eles tiraram essa parte de o inimigo tem que estar assim. Deixa eu ver. Não, não tiraram. Tá igual. Isso, desculpa. Isso, eles só acrescentaram o dano slow aqui, certo? Depois eu ajeito. Eles aumentaram e deram um dano de slow aqui em 6%. Na luva, é a mesma coisa do capacete. No normal teria os stacks. Aqui não tem os stacks, certo? Então aqui daria 5, daria 15%, aqui já tá 17%. Então aumentou 2% e não precisa destacar. Na calça foi adicionado aqui. Quando você ulta, você ganha 8% de crit damage por 60 segundos, certo? Nas botas, então tem a questão de aumentar, aqui ó, o padrão que a gente já possui, o 72, ele te dá 40 de APR. Aqui, além de 40 de APR, ele vai te dar 3% de dano em atributo. E quando tua vida descer abaixo de 40%, você ganha um shield, certo? De 20% da sua vida máxima. Ok, esses são os efeitos individuais. Nos efeitos de set, aí muda bastante coisa. Então é acrescentado aqui, por exemplo, além de ganhar dano bônus quando tem inimigos num raio de 50 metros, quando tiver inimigos num raio de 30, você ganha 15 de APR. E quando você tiver amigos nesses 50 metros, você ganha resistência a dano. E quando tiver aliados em 30 metros, você ganha attack speed, CD rate e move speed. No bônus de 3 partes, então, a gente tem o APR, ele aumenta em 2, o crit damage aumenta em 1.5 e o dano a boss aumenta, na verdade não tinha, agora tem 2%, estacando até 4 vezes as duas, certo? Então se a gente for aumentar 2 de APR, são 4 stacks, ele vai aumentar 8 no final. O crit damage vai aumentar 6%. E o dano a boss que não existia vai ser 8% de dano a boss. Quando a gente fala então do último, né, do efeito de 5 partes, muda bastante aqui, tá? Então, o meu efeito de 5 partes era a cada 60 pontos do atributo máximo, dá dano a boss até 14%, tá? Aí aqui, quando o flash é estacado para 4, você transforma o efeito de butterfly ilusória, verdadeira forma, aumentando o dano bônus em 10%, skill damage em 8, ataque básico em 8. E pode ser atualizado, né? Causado novamente. Aí aqui ele diz o quê? Ele tem esse efeito, ele aumenta o dano bônus em 11%, aumenta 1%, skill damage em 1% também, ataque básico em 1% também. Só que o Ultimate aumenta o dano em 30% aqui. Então, para aquelas classes que tem bastante dano de Ultimate, que se baseia muito no Ultimate, pode ser uma boa, né? Hoje em dia são quase todas. Então, ok. Se a gente for olhar então pro Malícia, tá? Ele acrescenta um efeito em todos, basicamente quase todos os itens, tá? Então aqui já tinha a questão de para cada 10 combos ganhava dano bônus, só que agora aumenta 1% para cada stack, então aumentando em 3%. E tem um efeito extra que quando o nível de engraving nesse equipamento chegar a 9, você ganha 5 de OPR. No peito, ele também tem esse efeito de quando você chega a nível 9, você ganha 3% de chance de causar slow nos inimigos, certo? Sim, já tem um efeito de cima que teria isso, né? Mas agora um efeito que soma com ele. Aqui, na luva, então a gente tinha que o skill damage e ataque básico era por 2.5 por stack.
foi para 3. E quando o nível de engraving chegar a 9, o dano bônus aumenta em 2%. Esse não tinha. Na calça, então, eles aumentaram 1% a quantidade de força e inteligência para cada stack, então aumentando em 4% ao final. E quando o nível de engraving chega a 9, você ganha mais 2% de força e 2% de inteligência, certo? Ok. E as botas, então, né? Você tinha aqui, ó, todo equipamento da malícia, para cada, né? Aumenta teu dano crítico em 3% até 15. Agora vai ter isso, só que vai aumentar em 4% até 20. E quando o nível de engraving chegar no 9, você ganha taxa crítica e crit damage. Então 3% de taxa crítica aqui já dá uma ajudinha a mais, né? Daquela coisa tipo assim, se eu tenho 3% aqui, talvez eu tire o meu smite, né? Que tem muita gente usando smite 4. Tá? Ou outros exemplos, trocar um circuito, algo do gênero. Os efeitos de equipamento, então, ele aumenta. Então aqui, ó, a primeira parte aumenta o skill damage e o ataque básico em 1%. E quando... Ó, reparem só uma coisa aqui. Esses equipamentos, do 72, 73, perdão, que é o novo Malícia, eles completam o Malícia 1, certo? Então, ele conta os dois aqui, ó, Evil Desire e Forbidden Demon Heart, tá? Então, quando o total nível de engraving em um desses dois sets chegar a 60, usar skills vai colocar o jogador no estado de grid, né? E que aumenta o dano bônus em 10% e dura 30 segundos, com cooldown de 60%, certo? É um efeito a mais que não tinha antes. O de 3 partes, então, ele aumenta a quantidade de dano bônus e o dano a boss. E quando o nível de engraving chegar a 70, né, a duração do estado de grid aumenta em 15 segundos e adiciona 20% de dano crítico. Por último aqui, quando o total nível de engraving chegar a 85, a duração aumenta em 15 segundos do estado e vai dar um adicional de 8% de dano de atributo. Quando o nível chegar a 87, né, entrar nesse estado de grid vai restaurar uma barra de energia de ressonância. Então, pessoal, só para corrigir ali, então, aqui provavelmente é um erro de tradução, porque não tem como chegar nos 85 e 87. Isso seria somando todos os acessórios, a arma, selo, talismã, tudo. Aí chega nesses 87. Então, se tiver com level máximo em tudo, aí tu chega nesse. Tamo junto, é isso. Continuando o vídeo aí. Pra finalizar, então, no Behemoth, né, o do sapão. Então, pra cada 10 combos até 5 stacks, né, aqui ele já dá o dano final, sem os stacks. E também, aqui, ó, tem a questão do Zero a chance tu causar queimadura. E aqui, quando você ataca, não tem mais essa chance. Ele já aplica queimadura. Aí aqui, o peito, então, né, usar uma ultimate. Inimigo em até 50 metros dá vulnerável. Efeito adicional de vulnerável por 20 segundos, tá? Que mais? A luva. Inimigos em 50 metros vão sofrer sangramento por 20 segundos. Então, já tinha isso. Só que, quando usando um patch, aqui é quando a gente esquiva. E além disso, usar uma skill de patch, inimigo até 50 metros, vai causar queimadura pesada. Que dá um queimadura não, sangramento pesado, que é o dobro da normal. E dura 60 segundos. A calça tinha 10% de chance de causar envenenamento. Aqui já dá certeza, vai causar envenenamento. As botas, então, tem a questão do adicional aqui, que quando tiver um inimigo em 50 metros do jogador, dano bônus aumentado em 1,5% a cada 3 segundos até 3 stacks. Então aumenta em 4,5%. Os efeitos de set, então, para cada peça que tu usar dessa, dos 70, a parte 1, você ganha 4% de dano debuff. Para cada peça do 70, a parte 2, você ganha 5% até 22%. Há 3 partes, então, inimigos em 50 metros vai aumentar o dano em 40%, enquanto aqui era 25%, então ele aumentou em 15%. E por último, então, além das mexer nas porcentagens, quando você ataca, o alvo é colocado em super corpo miserável, né? Um estado aqui. E vai aumentar
os debuffs tomados em 60% por 30 segundos. E um cooldown de 30 segundos, certo? Semelhante ao que tá aqui, mas mais forte. E além disso, usar uma skill vai fazer cada inimigo em até 30 metros estar num estado de envenenamento pesado, severo, que vai dar o efeito de dobrado de Poison por 60 segundos também. Tá? Então ele aumenta os debuffs. Então a ideia é que normalmente a gente vê um meta chinês muito focado nessas duas, né? A borboleta que é um upgrade do Black Feather e uma Alicia, tá? Eu só vou verificar mesmo essa questão dos 85 e 87 aqui e eu retorno para vocês. Então é isso, pessoal. Qualquer dúvida de equipamento, né? Pode deixar nos comentários. Só lembrem de uma coisa: isso aqui é baseado no que foi lançado na China. Pode ser que quando chegar no nosso servidor vai ter os stats diferentes, balanceados, ou até efeitos que podem mudar um pouquinho. Tá? Então tamo junto e até a próxima.